Meu nome é Sarah Mitchell, e eu nunca vou esquecer o som da mala batendo no chão da rodoviária. O barulho ecoou como um tiro, e quando olhei para cima, vi minha mãe virando as costas. Ela não olhou para trás nem uma vez. Naquele momento, aos 17 anos, aprendi que o amor de mãe nem sempre é incondicional. Mas o que ela não sabia é que aquele abandono seria apenas o começo de uma história que ela jamais imaginou. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Portland, Oregon, numa casa de 2 andares que ficava no final de uma rua silenciosa. Por fora, tudo parecia perfeito. As flores no jardim sempre estavam bem cuidadas, a pintura da fachada impecável, e minha mãe, Rebecca Mitchell, era conhecida no bairro como a mulher elegante, que nunca saía de casa sem estar perfeitamente arrumada. Mas quem vivia dentro daquelas paredes sabia que a beleza exterior escondia rachaduras profundas. Meu pai, Thomas Mitchell, morreu quando eu tinha apenas 9 anos. Um acidente de carro na rodovia interestadual tirou dele a vida e de nós a única fonte de leveza que existia naquela casa. Ele era carpinteiro, um homem simples que trabalhava com as mãos e que sempre voltava para casa com serragem grudada na roupa. Lembro do cheiro de madeira fresca que ele trazia consigo, do jeito como me erguia nos braços e girava comigo na sala, rindo alto enquanto minha mãe reclamava que íamos quebrar alguma coisa. Depois que ele se foi, a casa ficou quieta demais. Rebecca nunca mais riu daquele jeito. Na verdade, acho que ela nunca mais riu de verdade. O luto a transformou em alguém duro, alguém que enxergava o mundo através de uma lente cinzenta, onde tudo era responsabilidade, dever e aparências. E eu, sem perceber, me tornei o alvo de toda a frustração que ela carregava. Os primeiros anos após a morte do meu pai foram confusos. Eu era criança e não entendia por que minha mãe de repente parecia irritada com minha presença. Por que ela suspirava quando eu entrava na sala? Por que ela desviava o olhar quando eu tentava abraçá-la? Eu achava que era culpa minha, que talvez se eu fosse mais quieta, mais obediente, mais invisível, ela voltaria a me olhar com carinho. Mas conforme fui crescendo, percebi que não era sobre mim, era sobre ela. Rebecca havia apostado todas as suas fichas no casamento com meu pai. Ela vinha de uma família pobre, tinha sonhos grandes de ascensão social e quando se casou com Thomas, acreditou que teria a vida confortável que sempre desejou. Mas meu pai era apenas um carpinteiro honesto, que ganhava o suficiente para nos manter, mas nunca o bastante para satisfazer as ambições dela. Quando ele morreu, Rebecca se viu presa. Presa numa casa que não era luxuosa o bastante, presa num emprego de secretária que mal pagava as contas, presa comigo, uma filha adolescente que lembrava constantemente o homem que ela havia perdido. Eu tinha os olhos dele, o mesmo sorriso torto, o mesmo jeito tranquilo de encarar o mundo, e acho que isso a consumia por dentro. A escola era o meu único refúgio. Eu sempre fui boa aluna, não porque alguém me incentivasse, mas porque estudar era a única forma de escapar da atmosfera pesada de casa. Mergulhava nos livros, nas histórias de pessoas que superavam adversidades e sonhava com um futuro diferente. Meus professores percebiam meu esforço. A senhora Thompson, minha professora de literatura, costumava dizer que eu tinha talento para escrever, que minhas redações tinham uma profundidade rara para alguém da minha idade. Sarah, você tem um dom, ela disse certa vez, depois de ler um texto meu sobre perda e recomeço. Não deixe ninguém apagar isso de você. Guardei aquelas palavras como um tesouro. Em casa, Rebecca nunca elogiava minhas notas. Quando eu mostrava um boletim cheio de conceitos excelentes, ela apenas dava uma olhada rápida e dizia: é o mínimo que você pode fazer. Não pago essa escola particular para você trazer notas ruins. A escola particular era uma mentira que ela contava para os vizinhos. Eu estudava na escola pública do bairro, mas Rebecca fingia que gastava fortunas com minha educação para manter as aparências. Aos 15 anos, comecei a trabalhar. Consegui um emprego numa cafeteria chamada Morning Brew, perto do centro de Portland.
O dono, Sr. David Shen, era um homem idoso de origem chinesa que tratava seus funcionários como família. Ele me ensinou a fazer café, a atender clientes com um sorriso genuíno e sempre me pagava com pontualidade. O dinheiro que eu ganhava era pouco, mas representava algo importante, era meu. Pela primeira vez eu tinha algo que ninguém podia tirar de mim. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Rebecca descobriu sobre o emprego quando viu meu primeiro salário. Eu tinha escondido o dinheiro dentro de um livro na estante do meu quarto, mas ela revirou tudo enquanto eu estava na escola. Quando cheguei em casa, ela estava sentada na sala, o envelope aberto na mesa de contenção. Quanto tempo você achou que conseguiria esconder isso de mim? Ela perguntou, com aquela voz fria que eu conhecia bem. Tentei explicar que o dinheiro era para os meus gastos pessoais, para comprar material escolar, roupas, coisas que ela sempre reclamava que custavam caro, mas ela não quis ouvir. Os meses seguintes foram uma escalada lenta de tensão. Quanto mais eu crescia, mais Rebecca parecia me ressentir. Ela fazia comentários sobre minha aparência, dizendo que eu estava ficando vulgar quando eu usei batom pela primeira vez. Reclamava do barulho quando ouvia música no meu quarto. Comparava-me com as filhas das amigas dela, meninas que, segundo ela, eram bem educadas e sabiam seu lugar. Eu não entendia o que ela queria de mim. Eu estudava, trabalhava, ajudava em casa, evitava problemas. Mas nada era suficiente. E o pior de tudo era que ela fazia isso tudo com frieza calculada. Não gritava, não quebrava coisas. Apenas me cortava com palavras afiadas, lançadas casualmente durante o jantar ou enquanto passava por mim no corredor. Você sabe que é um peso, não sabe, Sarah? Ela disse uma noite, enquanto lavava a louça. Eu estava secando os pratos ao lado dela, em silêncio. Desde que seu pai morreu, tudo ficou mais difícil. E você só torna as coisas piores. As palavras entraram como lâminas, mas eu não chorei. Já tinha aprendido que minhas lágrimas apenas a irritavam mais. Apenas continuei secando os pratos, um por um, enquanto por dentro algo em mim começava a rachar. Havia momentos, raros, em que eu via um lampejo da mulher que ela costumava ser. Uma vez, enquanto arrumava o sótão, encontrei uma caixa velha, cheia de fotos. Ali estavam imagens de Rebecca jovem, sorrindo ao lado do meu pai, os dois abraçados em frente a uma árvore de Natal. Havia fotos minhas, bebê, sendo segurada por ela com um olhar de ternura genuína. Quem era aquela mulher? Para onde ela tinha ido? Guardei uma dessas fotos comigo, escondida entre as páginas do meu diário. Era a prova de que um dia ela me amou, ou pelo menos eu queria acreditar nisso. Aos 17 anos, minha vida era uma rotina exaustiva. Acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola, passava o dia inteiro em aulas, corria para o trabalho na cafeteria até às 9 da noite e voltava para casa exausta. Rebecca raramente estava acordada quando eu chegava, e eu agradecia por isso. O silêncio da casa vazia era melhor do que ter que ouvir mais uma crítica. Mas por baixo daquela rotina mecânica, eu alimentava um sonho. Havia me inscrito para uma bolsa de estudos em uma universidade em Seattle. Era uma chance de sair de Portland, de começar do zero, de finalmente ser livre. Eu não havia contado para Rebecca, porque sabia que ela zombaria, diria que eu estava sonhando alto demais, que nunca conseguiria. Então guardei aquele segredo como um tesouro, esperando o dia em que a carta chegasse. E quando chegou, tudo desmoronou. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A carta chegou numa terça-feira chuvosa de março. Lembro porque Portland estava completamente coberto por uma névoa densa, daquelas que fazem a cidade parecer estar suspensa em algum lugar entre o real e o imaginário. Eu tinha saído mais cedo da cafeteria porque o Sr. Shen percebeu que eu estava exausta e insistiu que eu fosse para casa descansar. Quando cheguei, a casa estava estranhamente iluminada. Rebecca estava em casa mais cedo também, o que era incomum. Ela trabalhava como secretária executiva numa firma de advocacia do centro e raramente voltava antes das 7 da noite.
Mas ali estava ela, sentada à mesa da cozinha, e na frente dela, aberto e já lido, estava o envelope que eu tanto esperava. Meu coração afundou no peito antes mesmo que eu visse o logotipo da Universidade de Washington estampado no papel. Ela tinha aberto a minha correspondência. Tinha violado algo que era só meu, a única coisa privada que eu possuía naquela casa. Seattle? Rebecca disse, sem sequer olhar para mim. Sua voz estava calma, perigosamente calma. Você realmente achou que ia embora daqui? Fiquei parada na porta da cozinha, minha mochila ainda pendurada nos ombros, a água da chuva escorrendo do meu casaco formando uma pequena poça no chão. Não consegui encontrar palavras, a minha garganta estava fechada, como se uma mão invisível tivesse apertando a minha traqueia. Ela finalmente ergueu os olhos para mim, e o que eu vi ali não era raiva, era algo pior. Era desprezo puro, misturado com uma frieza que gelou meu sangue. Bolsa integral, ela leu em voz alta, com um tom de zombaria. Moradia estudantil incluída. Parabéns, Sarah. Você conseguiu enganar algumas pessoas, fazendo com que elas acreditassem que você vale alguma coisa. Cada palavra era uma pedrada. Senti minhas pernas fraquejarem, mas me forcei a ficar de pé. Não ia dar a ela a satisfação de me ver cair. Mãe, eu ia te contar. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ia! Ela riu, um som áspero e vazio. Quando? Quando já estivesse com as malas prontas? Quando já tivesse decidido me abandonar aqui sozinha, depois de tudo que fiz por você? Abandonar? A palavra ecoou na minha cabeça. Como eu poderia abandoná-la quando ela nunca realmente me quis por perto? Quando cada dia ao lado dela era uma lembrança constante de que eu era um bardela? Eu não estou te abandonando, eu consegui dizer, encontrando um fio de coragem dentro de mim. Eu só quero estudar, quero ter uma chance de... Quê? Ela me cortou, levantando-se bruscamente. A cadeira raspou no chão com um som agudo. De ser melhor do que eu? De esfregar na minha cara que você conseguiu o que eu nunca consegui? E ali estava, a verdade crua que sempre esteve escondida por baixo de todas as críticas, de toda a frieza. Rebecca não me odiava por quem eu era. Ela me odiava porque eu representava possibilidades que ela nunca teve, porque eu estava prestes a conquistar algo que ela sempre desejou, mas nunca alcançou. Não é sobre você, e eu disse, e pela primeira vez minha voz saiu firme. Isso é sobre a minha vida. Seu futuro? Ela deu um passo em minha direção, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Você acha que tem direito a um futuro? Depois de tudo que eu sacrifiquei? Eu poderia ter recomeçado minha vida depois que seu pai morreu, poderia ter conhecido outras pessoas, ter tido outras oportunidades, mas fiquei aqui, presa, cuidando de você. As palavras me atingiram como socos. Cada uma delas confirmava o que eu sempre suspeitei, mas nunca quis acreditar completamente. Ela me culpava pela vida que não teve. Eu era o bode expiatório de todas as suas frustrações. Eu nunca pedi para você ficar. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Eu nunca pedi para nascer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rebecca ficou completamente imóvel, me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era algo muito mais sombrio. Você está certa? Ela disse, finalmente, sua voz baixa e venenosa. Você nunca pediu para nascer, e eu nunca deveria ter deixado que isso acontecesse. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ela pegou a carta da mesa e, com um movimento lento e deliberado, começou a rasgá-la. Não rapidamente, não num ímpeto de raiva. Ela rasgou com cuidado, tira por tira, seus olhos fixos nos meus o tempo todo. Mãe, não! Gritei, avançando para tentar impedi-la, mas era tarde demais. Os pedaços de papel caíram no chão como neve suja. Minha bolsa de estudos, meu futuro, minha chance de liberdade, tudo reduzido a fragmentos irreconhecíveis. Você não vai a lugar nenhum, Rebecca declarou. Enquanto eu estiver viva, você não vai me humilhar saindo daqui como se eu não valesse nada. Você vai ficar, vai continuar trabalhando naquela cafeteria patética e vai me ajudar a pagar as contas desta casa. É isso que filhas fazem, elas retribuem. Algo dentro de mim se partiu naquele momento.
Não foi meu coração, isso já estava quebrado há muito tempo. Foi algo mais profundo, mais fundamental. Foi a última migalha de esperança de que talvez, de alguma forma, ela ainda se importasse comigo. Eu vou embora de qualquer jeito, eu disse, minha voz tremendo, mas determinada. Você pode ter rasgado a carta, mas eles têm meus dados. Eu posso ligar e explicar o que aconteceu. Eu vou para Seattle com ou sem a sua aprovação. Ela deu uma risada fria. Com que dinheiro, Sarah? Você acha que aquele salário ridículo que você ganha é suficiente? Todas as suas economias mal pagam uma passagem de ônibus. Ela estava certa, e ambas sabíamos disso. Mas eu não ia desistir. Não depois de ter chegado tão longe. Então eu vou arrumar um jeito, respondi. Vou trabalhar mais, vou pedir ajuda, mas eu vou sair daqui. Os olhos dela se estreitaram. Se você sair dessa casa, Sarah Mitchell, não volte. Se cruzar aquela porta com a intenção de me deixar, você deixa de ser minha filha. Entendeu? Você não terá mais mãe. As palavras pairaram no ar entre nós como uma sentença de morte. Era um ultimato. Ou eu ficava e me tornava eternamente sua prisioneira, ou eu partia e perdia qualquer vínculo que ainda restava entre nós. Subi para o meu quarto e sem responder. Cada degrau da escada parecia pesar 1 tonelada. Tranquei a porta e me joguei na cama, o corpo inteiro tremendo, não de medo, mas de raiva. Raiva dela, raiva da situação, raiva da injustiça de tudo aquilo. Peguei meu celular velho e com mãos trêmulas, liguei para a universidade. Expliquei a situação para a atendente, contei sobre a carta rasgada, sobre a minha necessidade desesperada daquela bolsa. A mulher do outro lado da linha foi gentil, compreensiva. Disse que enviaria uma segunda via da carta e que eu ainda tinha tempo para confirmar minha presença no programa. Mas ela também foi honesta. Sem apoio financeiro adicional, apenas a bolsa não seria suficiente para me manter nos primeiros meses, até que eu conseguisse um emprego em Seattle. Desliguei o telefone e encarei o teto do meu quarto. As manchas de umidade formavam padrões estranhos que eu tinha memorizado ao longo dos anos. Quantas noites eu tinha passado olhando para aquelas manchas, sonhando com uma vida diferente. Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. Rebeca e eu mal trocávamos palavras. Ela ia para o trabalho, eu ia para a escola e para a cafeteria, e quando estávamos no mesmo ambiente, era como se fôssemos duas estranhas compartilhando um espaço por obrigação. Comecei a fazer planos em segredo. Contei tudo para o Sr. Shen, que ficou profundamente triste com a situação. Ele se ofereceu para me emprestar algum dinheiro, mas eu sabia que ele mesmo não tinha muito. A cafeteria mal dava lucro suficiente para sustentar sua própria família. Sarah, às vezes a família que a gente escolhe é mais importante do que a família de sangue. Você é uma menina inteligente, trabalhadora. Vai conseguir. Guardei aquelas palavras no coração. Pela primeira vez alguém acreditava em mim sem ressalvas. Foi então que tomei uma decisão. Iria para Seattle de qualquer jeito. Juntaria o dinheiro que tinha, pegaria apenas o essencial e partiria. Não ia esperar pela aprovação de Rebeca, nem por um momento perfeito. Ia criar o meu próprio momento. Marquei minha partida para um sábado. Naquela sexta-feira à noite, arrumei uma mala pequena com as minhas roupas mais importantes, alguns livros que não podia deixar para trás e a foto antiga de Rebeca e meu pai que eu tinha guardado. Escondi a mala no fundo do armário e tentei dormir, mas a adrenalina mantinha meus olhos abertos. No sábado de manhã, acordei antes do amanhecer. Rebeca estava dormindo. Vesti meu melhor conjunto de roupas, peguei a mala silenciosamente e desci as escadas com cuidado para não fazer barulho. Estava quase na porta quando ouvi sua voz. Fugindo como uma covarde? Virei-me. Rebeca estava no topo da escada, ainda de roupão, os braços cruzados. Seu rosto estava sem expressão, mas seus olhos eram de alguém que já tinha tomado uma decisão. Eu avisei o que aconteceria se você saísse, ela disse friamente. Eu sei, respondi, minha voz surpreendentemente firme. E eu estou indo mesmo assim. Ela desceu as escadas lentamente, cada passo deliberado. Quando chegou perto de mim, ficamos frente a frente. Por um momento, pensei que ela fosse me impedir fisicamente, mas ela não fez isso. Em vez disso, abriu a porta. Então vá,
ela disse. Mas lembre-se, você está fazendo essa escolha, não eu. Você está me abandonando. E quando você perceber que o mundo lá fora não é tão bonito quanto você imagina, não venha chorando de volta. Segurei firme a alça da minha mala e ergui o queixo. Adeus, mãe. Eu não sou mais sua mãe. Ela respondeu, sua voz dura como pedra. A partir de agora, Sarah Mitchell, você não tem mais família, você não tem mais casa, você não tem mais nada. E com isso, ela fechou a porta na minha cara. Fiquei parada ali por alguns segundos, encarando a porta de madeira escura que tinha sido a entrada da minha casa por 17 anos. A manhã estava fria e eu podia ver minha respiração formando nuvens de vapor no ar. Então, virei as costas e comecei a caminhar. A caminhada até a rodoviária de Portland levou quase 1 hora. Eu poderia ter pegado um ônibus, mas precisava daquele tempo para processar o que havia acabado de acontecer. Cada passo nas calçadas molhadas parecia ecoar a finalidade da minha decisão. Não havia volta. Rebecca tinha deixado isso muito claro. As ruas estavam começando a despertar, padarias abrindo suas portas, o cheiro de café fresco se misturando com o ar frio da manhã, pessoas saindo para suas corridas matinais. Portland era bonita naquela hora do dia, antes que o movimento intenso tomasse conta. Eu sempre amei essa cidade, mas agora cada esquina familiar parecia me dizer adeus. Minha mala não era pesada, mas meu braço começou a doer depois de meia hora carregando-a. Parei algumas vezes para descansar, sentando em bancos de praça, observando o mundo acordar ao meu redor. Em um desses momentos, uma mulher idosa que passeava com seu cachorro parou e me perguntou se eu estava bem. Estou apenas indo embora, respondi, forçando um sorriso. Ela me olhou com aquela sabedoria que só os anos trazem, como se pudesse ver além das minhas palavras. Às vezes, ir embora é a coisa mais corajosa que podemos fazer, disse ela gentilmente, antes de continuar o seu caminho. Aquelas palavras ficaram comigo. Corajosa. Eu não me sentia corajosa. Sentia-me assustada, perdida e profundamente sozinha. Mas talvez coragem não fosse a ausência de medo. Talvez fosse seguir em frente apesar dele. Quando finalmente cheguei à rodoviária, o sol já estava um pouco mais alto no céu. O terminal era um edifício grande e impessoal, com paredes cinzentas e bancos de plástico alinhados em fileiras. O cheiro era uma mistura estranha de diesel, café requentado e limpador de piso. Pessoas transitavam em todas as direções, cada uma com seu próprio destino, suas próprias histórias. Fui direto ao guichê de vendas. A atendente era uma mulher de meia-idade, com cabelos tingidos de loiro e óculos pendurados numa corrente dourada ao redor do pescoço. Próximo ônibus para Seattle, disse, colocando meu dinheiro no balcão. Ela digitou algo no computador, fazendo uma careta. O próximo sai daqui a 3 horas, $45. Contei o dinheiro com cuidado. Tinha exatamente $63 comigo, fruto de semanas guardando cada centavo que conseguia esconder de Rebecca. Depois de pagar a passagem, me sobrariam $18. $18 para começar uma nova vida. A realidade da minha situação começou a pesar sobre mim como uma avalanche. O que eu estava fazendo? Como eu ia sobreviver em Seattle com quase nada? A universidade só começaria dali a 2 meses. Onde eu ficaria até lá? Como conseguiria comida, abrigo? Mas era tarde demais para voltar atrás. Mesmo que eu quisesse, não havia para onde voltar. Peguei minha passagem e fui sentar em um dos bancos mais afastados, perto de uma janela que dava para a plataforma de embarcação. Coloquei a mala ao meu lado e me permiti, pela primeira vez, desde que saí de casa, realmente sentir o peso de tudo. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas dramáticas, mas um fluxo silencioso e constante que eu não conseguia parar. Abracei minha mala como se fosse um colete salva-vidas e chorei pela vida que eu estava deixando para trás, pela mãe que eu nunca tive de verdade, pelo pai que perdi cedo demais. Com licença, querida. Você tá bem? Limpei rapidamente as lágrimas e olhei para cima.
Uma mulher estava de pé na minha frente. Ela devia ter uns 50 anos, com cabelos castanhos curtos e um rosto quentinho, cheio de sardas. Usava um suéter azul marinho e carregava uma bolsa grande de couro. Estou sim, obrigada, menti automaticamente. Ela não pareceu convencida, mas respeitou meu espaço, apenas assentindo antes de sentar alguns bancos adiante, mas continuou me observando discretamente, com aquela preocupação maternal que eu raramente tinha experimentado. As horas se arrastaram. Assisti pessoas indo e vindo, famílias se despedindo, casais se abraçando, crianças correndo entre as fileiras de bancos. Cada cena era uma lembrança dolorosa do que eu não tinha. Foi quando eu notei movimento na entrada principal da rodoviária. Meu coração quase parou quando vi uma figura familiar atravessar as portas automáticas. Era Rebeca. Ela estava usando o mesmo roupão de manhã, mas tinha jogado um casaco por cima. Seu cabelo estava bagunçado, seu rosto estava pálido, e havia algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes. Pânico? Arrependimento? Por um breve e patético momento, meu coração se encheu de esperança. Ela tinha vindo me buscar, tinha percebido o erro, ia me pedir para voltar, ia finalmente me dizer que me amava, que não conseguia me deixar ir. Mas quando nossos olhos se encontraram através do terminal movimentado, a expressão dela se transformou. A vulnerabilidade que eu tinha visto por um segundo foi substituída por algo frio e implacável. Ela marchou na minha direção com passos firmes, a bolsa balançando no ombro. Quando chegou perto de mim, ficamos ali, de pé, mãe e filha, separadas por um abismo que parecia intransponível. Você realmente vai fazer isso? Ela disse. Não era uma pergunta, era uma acusação. Sim, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Rebeca olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas estavam começando a nos observar. Ela sempre se importou muito com o que os outros pensavam. Abaixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Eu vim até aqui para te dar uma última chance, ela sussurrou com raiva. Volte para casa agora e podemos esquecer essa tolice toda. Você pode continuar trabalhando, ajudar com as despesas e em alguns anos, quando for mais velha, mais madura, talvez possa pensar em faculdade. Alguns anos? Repeti, incrédula. Você quer que eu desista da minha bolsa, do meu futuro e fique sendo sua empregada não remunerada por anos? Empregada? Seu tom subiu perigosamente. Eu te criei, te alimentei, te vesti, te dei um teto. E assim que você agradece? Me abandonando? Você me criou porque era sua obrigação. As palavras explodiram de mim antes que eu pudesse contê-las. Você me criou, mas nunca me amou. Você me culpa todos os dias por estar viva, por ter nascido, por existir. Você já deixou claro que eu sou um fardo. Então eu tô te libertando desse fardo. O silêncio que se seguiu foi cortante. As pessoas ao nosso redor pararam de fingir que não estavam ouvindo e agora nos observavam abertamente. Rebeca percebeu e seu rosto ficou vermelho, não de vergonha, mas de humilhação pública. Você quer ir? Ela disse com voz tremendo de raiva contida. Então vá, mas não espere que eu esteja aqui quando você falhar, porque você vai falhar, Sarah. Você não tem o que é preciso para sobreviver sozinha. Você é fraca, assim como seu pai era fraco. A menção ao meu pai foi o golpe final. Ela sabia exatamente onde mirar para causar o máximo de dano. Meu pai era a única pessoa decente naquela casa, e eu prefiro ser fraca como ele do que cruel como você. Rebeca deu um passo para trás, como se eu tivesse esbofeteado. Por um momento, apenas um momento, vi dor genuína em seus olhos, mas ela a enterrou rapidamente sob camadas de raiva e orgulho ferido. Ela abriu a bolsa bruscamente e tirou algo de dentro. Era dinheiro, uma pequena pilha de notas amassadas. Ela as jogou no chão aos meus pés, as cédulas espalhando-se pelo piso sujo da rodoviária. Tome, ela cuspiu. Já que você está tão desesperada para fugir, aqui está a sua herança. São $300. É tudo que você vai receber de mim. Considere nossas contas acertadas. Olhei para o dinheiro no chão, então para ela.
Poderia ter sido um gesto de ajuda, mas a forma como ela fez transformou aquilo numa humilhação final. Ela queria que eu me ajoelhasse e catasse as notas do chão enquanto estranhos observavam. Queria me ver diminuída uma última vez. Mas eu não me movi. Fique com o seu dinheiro. Eu e seu dinheiro quero muito. Eu não quero nada que venha de você. Sua boca abriu em choque. Ela realmente esperava que eu aceitasse, que me rebaixasse. Quando percebeu que eu não ia ceder, algo nela se rompeu definitivamente. Você não é mais minha filha, ela declarou alto o suficiente para que todos ouvissem. A partir desse momento, Sarah Mitchell, você está morta para mim. Não temos mais nenhuma relação, nenhum vínculo, nada. Ela virou as costas e começou a andar em direção à saída. Eu fiquei ali, congelada, assistindo-a se afastar. Parte de mim queria gritar, implorar para ela não ir embora daquele jeito. Mas a parte mais forte, a parte que tinha sobrevivido a anos de rejeição, manteve minha boca fechada. Rebecca parou na porta, virando-se uma última vez. Nossa distância agora era de talvez 20 metros, mas parecia ser de quilômetros. Você espera mim quando você falhar, viu? Aqui você não tem o que é preciso para sobreviver sozinha. Você é fraca, assim como seu pai era fraco. Você sabe que eu grito forte, ouve você e o mundo, e com a sua fraqueza quero ver você aguentar. Eu espero que você sofra, espero que você sinta na pele o que é estar completamente sozinha. Talvez assim você entenda o que eu fiz com você. E então ela saiu. As portas automáticas se fechando atrás dela, engolindo a sua figura até que ela desaparecesse completamente da minha vista. Minhas pernas cederam e eu caí de volta no banco. As pessoas ao redor lentamente voltaram as atenções para suas próprias vidas. O show havia acabado. Só a mulher gentil de antes permaneceu olhando para mim, seus olhos cheios de compaixão. Ela se levantou e caminhou até onde eu estava. Sem dizer nada, ela se abaixou e começou a catar o dinheiro que Rebecca tinha jogado no chão. Juntou todas as notas, alisou-as cuidadosamente e as estendeu para mim. Orgulho não enche barriga, querida, e pelo que eu acabei de ver, você vai precisar de toda a ajuda que conseguir. Olhei para o dinheiro em suas mãos e então para seu rosto gentil. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram só de dor, eram de gratidão também. Obrigada, sussurrei, aceitando as notas. Meu nome é Patricia Dawson, e você não precisa me contar nada se não quiser, mas se precisar conversar durante a viagem para Seattle, eu estarei aqui. Eu tô indo visitar minha filha por lá. Seattle. Ela também ia para Seattle. De repente, a jornada não parecia tão solitária. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo, apenas existindo, no mesmo espaço. E de alguma forma isso foi mais confortante do que qualquer palavra poderia ser. Quando finalmente anunciaram o embarque para Seattle, me levantei com pernas trêmulas. Peguei minha mala, verifiquei minha passagem e caminhei em direção à plataforma. Patricia seguiu ao meu lado, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Antes de subir no ônibus, olhei para trás uma última vez, meio esperando ver Rebecca ali, tendo mudado de ideia. Mas só havia a rodoviária cinzenta, estranhos apressados e o eco de palavras que nunca poderiam ser desfeitas. Você não é mais minha filha. Subi os degraus do ônibus, encontrei meu assento perto da janela e encostei a cabeça no vidro frio. O motor rugiu e lentamente começamos a nos mover, saindo da plataforma, deixando Portland para trás. E enquanto a cidade que eu conhecia toda a minha vida se tornava cada vez menor no retrovisor, percebi algo importante. Rebecca estava errada sobre uma coisa. Eu não estava sozinha. Ainda tinha a mim mesma. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para começar. A viagem de Portland a Seattle levaria aproximadamente 3 horas, mas para mim parecia que eu estava atravessando para outro mundo, completamente diferente. Cada quilômetro que o ônibus percorria era uma despedida silenciosa da vida que eu conhecia. Observei pela janela enquanto a paisagem urbana gradualmente dava lugar a florestas densas de pinheiros, montanhas cobertas de névoa ao longe
e pequenas cidades que pareciam cartões postais esquecidos no tempo. Patricia Dawson havia se sentado ao meu lado sem pedir permissão, e estranhamente eu não me importei. Havia algo maternal nela, mas diferente de Rebecca. Sua presença era calorosa, não sufocante. Ela não fazia perguntas invasivas, apenas ofereceu um pacote de biscoitos que tirou da bolsa. Amanteigados, ela disse com um sorriso. Faço toda semana. Minha filha adora, então sempre levo uma fornada quando vou visitá-la. Peguei um biscoito mais por educação do que por fome, mas quando o sabor amanteigado e levemente adocicado tocou minha língua, percebi que estava faminta. Não tinha comido nada desde a noite anterior, nervosa demais com a partida planejada para pensar em comida. Pode comer à vontade, Patricia encorajou, percebendo como eu devorei o primeiro. Tenho mais do que suficiente. Comemos em silêncio confortável por alguns minutos. O ônibus balançava suavemente na estrada, o ronco do motor criando uma espécie de melodia hipnótica. Outros passageiros dormiam, liam ou mexiam nos seus telefones. Cada um, isolado em sua própria bolha de existência. Sabe, Patricia começou eventualmente, sua voz baixa para não incomodar os outros passageiros. Eu tive uma mãe difícil também. Olhei para ela, surpresa. Ela mantinha os olhos na janela, como se estivesse falando mais para si mesma do que para mim. Ela nunca me bateu, nunca gritou. Mas tinha um jeito de fazer você se sentir pequena com apenas um olhar, como se você nunca fosse boa o suficiente, não importasse o que fizesse. Suas palavras ecoaram tão profundamente dentro de mim que senti um nó na garganta. Era exatamente isso. Rebecca nunca precisou levantar a mão contra mim para me machucar. Você é o que fez? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Patricia finalmente se virou para me olhar, e seus olhos castanhos estavam cheios de uma sabedoria gentil. Eu saí, assim como você está fazendo agora. Foi a decisão mais difícil e mais importante da minha vida. Você se arrependeu? Ela pensou por um momento antes de responder. Nos primeiros meses, quase todos os dias. Eu estava sozinha, assustada, sem saber se conseguiria sobreviver. Houve noites em que chorei até dormir, questionando se tinha feito a escolha certa. Meu coração apertou. Era exatamente isso que eu estava sentindo. Mas então, ela continuou, um sorriso suave aparecendo em seus lábios. Comecei a construir a minha própria vida. Conheci pessoas que realmente se importavam comigo. Encontrei trabalho que me dava propósito. Casei com um homem maravilhoso, tive minha filha, e percebi que partir não foi me afastar da família, foi me dar a chance de encontrar uma de verdade. Suas palavras plantaram uma semente de esperança no meu peito. Talvez houvesse luz no fim daquele túnel escuro. Sua mãe, eu hesitei. Vocês se reconciliaram eventualmente? A expressão de Patricia ficou distante. Não. Ela morreu 10 anos depois que eu saí. Nunca conversamos de novo. E sabe o que é estranho? Eu senti tristeza quando ela partiu, mas não arrependimento. Porque eu sabia, no fundo, que se eu tivesse ficado, quem teria morrido seria eu. Não fisicamente, mas por dentro. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Era uma verdade dura, mas necessária. Às vezes, amar a si mesmo significava se afastar de quem deveria nos amar. Você tem para onde ir em Seattle? Patricia perguntou gentilmente. Balancei a cabeça negativamente. Tenho uma bolsa de estudos para a Universidade de Washington, mas o semestre só começa em 2 meses. Eu ainda não pensei muito além de chegar lá. Ela franziu testa, preocupada. 2 meses é muito tempo para ficar sem planos, querida. Você tem dinheiro? Um pouco. Admiti, pensando nos $318 que agora carregava. Parecia muito na rodoviária, mas sabia que não duraria muito em uma cidade grande. Patricia abriu a bolsa e tirou um pequeno caderno e uma caneta.
Começou a escrever algo com uma caligrafia cuidadosa e elegante. Este é o endereço da minha filha, Jennifer. Ela administra um abrigo para jovens em situação de vulnerabilidade em Seattle. Não é um lugar luxuoso, mas oferece cama, comida e, principalmente, segurança. Diga a ela que eu te mandei. Olhei para o papel em minhas mãos como se fosse um bilhete de loteria premiado. Eu não sei como agradecer, minha voz falhou. Você não precisa agradecer, Patricia disse, colocando sua mão sobre a minha. Apenas prometa que vai cuidar de si mesma. E quando tiver em posição de ajudar outra pessoa, faça-o. É assim que a bondade se multiplica no mundo. O resto da viagem passou em uma névoa. Patrícia me contou histórias sobre Seattle, sobre os lugares que eu deveria visitar, sobre como a cidade era diferente de Portland. Falou sobre sua filha com tanto orgulho e amor que senti uma pontada de inveja. Como seria ter uma mãe que falasse de você daquele jeito? Paramos uma vez em uma área de descanso no meio do caminho. A parada foi breve, apenas 15 minutos para que as pessoas pudessem usar o banheiro e esticar as pernas. Comprei um sanduíche barato de uma máquina de venda automática, contando cada dólar com cuidado. Patrícia insistiu em pagar um café para mim e não tive coragem de recusar. Ficamos do lado de fora por alguns minutos, aproveitando o ar fresco. O céu estava começando a ficar encoberto, nuvens cinzentas prometendo chuva. Uma mulher fumava a alguns metros de distância, olhando para o nada. Um homem de negócios falava alto ao telefone, claramente irritado com algo relacionado ao trabalho. Uma família com 3 crianças pequenas tentava organizar todos de volta ao ônibus, o caos típico de pais exaustos. Observei aquelas vidas passando pela minha, cada uma com suas próprias batalhas, suas próprias histórias. E percebi que eu não era especial na minha dor. O sofrimento era parte da experiência humana. O que me tornaria diferente seria o que eu faria com ele. Quando voltamos para a estrada, o movimento do ônibus e a fadiga emocional finalmente me venceram. Encostei a cabeça na janela e deixei meus olhos se fecharem. Não dormi profundamente. Era mais um cochilo inquieto, cheio de fragmentos de sonhos e memórias. Vi meu pai, mais jovem do que eu me lembrava, me erguendo nos braços no jardim de casa. Vi Rebeca sorrindo, uma imagem tão antiga que parecia de outra vida. Vi a cafeteria onde trabalhava, o Sr. Chan acenando para mim com aquele sorriso gentil. Vi a carta da universidade sendo rasgada, os pedaços caindo como neve. Acordei com um sobressalto quando o ônibus freou bruscamente. Por um momento de pânico não sabia onde estava, então a realidade voltou, e com ela, todo o peso do que havia acontecido. Estamos quase chegando, Patrícia disse suavemente, percebendo minha confusão. Mais uns 20 minutos. Endireitei-me no assento e olhei pela janela. A paisagem havia mudado completamente. Agora estávamos cercados por urbanização, prédios começando a aparecer com mais frequência, o tráfego ficando mais denso. Seattle estava se revelando aos poucos. Meu coração começou a bater mais rápido. Medo e excitação se misturavam em partes iguais. Isso era real. Eu estava realmente fazendo isso, deixando tudo para trás e mergulhando no desconhecido. Você está respirando muito rápido, Patrícia observou, colocando uma mão no meu ombro. Está tendo um ataque de pânico? Forcei-me a respirar mais devagar, contando as inspirações. Estou só assustada. Isso é normal, ela assegurou. Seria estranho se você não estivesse, mas lembre-se, você não está sozinha. Você tem o endereço que te dei, tem uma bolsa de estudos esperando por você, tem futuro, Sarah. Muitas pessoas não têm nem isso. Ela estava certa. Por mais assustador que fosse, eu tinha mais do que muitos. Tinha esperança. Quando o ônibus finalmente entrou na estação rodoviária de Seattle, era maior que a de Portland, mais moderna, com mais movimento. Pessoas corriam de um lado para o outro, arrastando malas, segurando cafés, falando ao telefone. Era caótico e vivo, e completamente intimidador. Quando o ônibus parou completamente, os passageiros começaram a se levantar, pegando suas bagagens, ansiosos para desembarcar. Patrícia me ajudou a tirar minha mala do compartimento superior. Pronta? Eu não tô,
mas vou fazer mesmo assim. Essa é a atitude certa. Descemos juntas e o ar de Seattle me atingiu diferente. Era úmido, com um cheiro de mar ao longe, misturado com escapamento de carros e comida de algum restaurante próximo. Pessoas passavam por nós em todas as direções, cada uma com um destino certo. Patrícia parou na saída da estação e me abraçou. Foi um abraço de mãe de verdade, caloroso e protetor, sem segundas intenções. Deixei-me ficar ali por um momento, absorvendo aquele conforto que eu precisava tanto. Você vai conseguir, ela sussurrou no meu ouvido. Acredita em si mesma, porque eu acredito em você. Quando nos separamos, ela tirou mais um papel da bolsa. Este é o meu número de telefone. Se precisar de alguma coisa, liga, não importa a hora. Peguei o papel como se fosse ouro. Obrigada por tudo. Vai, ela disse, gesticulando para que eu seguisse, e mantenha contato. Quero saber como você está. Assenti, sem confiar na minha voz para não quebrar. Então, me virei e comecei a andar, minha mochila pequena rolando atrás de mim, o barulho das rodinhas no piso de concreto marcando meus primeiros passos em Seattle. Olhei para o papel que Patrícia tinha me dado, o endereço do abrigo. Peguei meu celular e digitei no GPS. Era a 8 quilômetros dali, muito longe para ir a pé com uma mala. Olhei ao redor procurando informações sobre transporte público. Havia um ponto de ônibus logo em frente à estação. O próximo ônibus passaria em 15 minutos. Sentei em um banco de metal frio e esperei. A realidade da minha situação estava começando a se estabelecer. Eu estava em uma cidade estranha, sem conhecer ninguém, além de uma mulher gentil que conhecia há poucas horas. Tinha menos de $400 e 2 meses até a universidade começar. Era apavorante, mas também de uma forma estranha era libertador. Pela primeira vez na minha vida, eu estava no controle. Cada decisão, cada passo, cada escolha era minha, não de Rebeca, minha. O ônibus chegou e eu subi com minha mala. O motorista mal olhou para mim quando eu paguei a passagem. Encontrei um assento próximo da janela e observei Seattle passar pela vidraça. Era uma cidade grande, viva, cheia de possibilidades e perigos em igual medida. Mas quando o ônibus me levava para o desconhecido, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti esperança. O abrigo ficava em uma parte menos movimentada de Seattle, em um bairro que claramente havia visto dias melhores. Os prédios eram antigos, alguns com janelas quebradas tapadas com compensados, grafites cobrindo muros que um dia foram brancos. Mas entre aquelas construções desgastadas, havia uma que se destacava pela limpeza e organização. Era um prédio de 3 andares de tijolos vermelhos, com uma placa simples na frente. Haven House, refúgio e recomeço. Fiquei parada na calçada por alguns minutos, observando o lugar que possivelmente seria meu lar temporário. Meu coração batia forte, uma mistura de nervosismo e alívio. Pelo menos tinha um lugar para ir, graças à bondade de uma estranha no ônibus. Respirei fundo e empurrei a porta de entrada. Um sino tocou suavemente, anunciando minha chegada. O interior era surpreendentemente acolhedor. As paredes eram pintadas de tons quentes de amarelo e laranja, havia plantas em vasos estrategicamente colocados e o cheiro de algo delicioso vinha de algum lugar no fundo do edifício. Uma recepção simples ficava logo à entrada, e atrás dela estava uma jovem de talvez 30 anos, com cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo alto e olhos verdes brilhantes. Ela levantou o olhar de uma pilha de papéis e me deu um sorriso genuíno. Oi, bem-vinda a Haven House. Meu nome é Jennifer Dawson. Como posso ajudar? Jennifer, a filha de Patrícia. A semelhança era impressionante, aquela mesma gentileza irradiando dela. Sua mãe me enviou, comecei, minha voz um pouco trêmula. Conheci ela no ônibus de Portland. Ela me deu seu endereço e disse que talvez você pudesse me ajudar. O rosto de Jennifer se iluminou imediatamente. Minha mãe estava voltando de Portland hoje. Ela tem um talento especial para encontrar pessoas que precisam de ajuda.
Ela saiu de trás da recepção e gesticulou para que eu me sentasse em uma das cadeiras estofadas na sala de espera. Me conta sua história, sem pressa. E então, pela primeira vez, desde que tudo havia desmoronado, contei tudo. Falei sobre Rebecca, sobre os anos de rejeição silenciosa, sobre a bolsa de estudos, sobre o ultimato na rodoviária. As palavras saíram como uma enchente, e Jennifer ouviu cada palavra com atenção completa, sem me interromper, apenas assentando nos momentos apropriados. Quando terminei, havia lágrimas nos meus olhos novamente, mas dessa vez não eram apenas de tristeza. Era catarse, a libertação de finalmente ter alguém que escutasse sem julgar. Sarah, Jennifer disse gentilmente, inclinando-se para frente. Você fez a coisa certa. Sei que não parece agora, mas um dia você vai olhar para trás e vai se orgulhar da coragem que teve hoje. Ela se levantou e pegou uma prancheta da recepção. Temos quartos disponíveis. Você pode ficar aqui por até 6 meses enquanto organiza a sua vida. Oferecemos 3 refeições por dia, ajuda para procurar emprego e, se você quiser, temos conselheiros voluntários que podem te ajudar a processar tudo isso emocionalmente. Eu tenho dinheiro, apressei-me em dizer, não querendo parecer uma aproveitadora. Posso pagar algo? Jennifer sorriu. Não cobramos nada dos nossos residentes. Haven House é mantida por doações e trabalho voluntário. A única coisa que pedimos em troca é que você ajude nas tarefas diárias da casa. Todos contribuem com algumas horas de serviço, seja na cozinha, limpeza ou ajudando outros residentes. Parece justo? Parecia mais do que justo. Parecia um milagre. Jennifer me levou em um tour pelo abrigo. O térreo tinha a recepção, uma sala comum com televisão e jogos e uma grande cozinha comunitária onde 3 mulheres preparavam o jantar, conversando e rindo enquanto trabalhavam. O primeiro andar tinha quartos compartilhados, cada um com 4 beliches, limpos e organizados. O segundo andar tinha quartos menores, alguns privativos. Como você chegou aqui através da minha mãe e claramente está passando por um momento difícil, Jennifer explicou, enquanto subíamos para o segundo andar. Vou te colocar em um dos quartos privativos. Não é grande, mas é seu. Ela abriu uma porta no fim do corredor. O quarto era pequeno, como ela havia avisado, mas era perfeito. Tinha uma cama de solteiro com lençóis limpos, uma escrivaninha de madeira com uma cadeira, um pequeno armário e uma janela que dava para a rua. Mais importante, era meu espaço, meu refúgio. O banheiro é compartilhado no fim do corredor. Temos horários de banho para evitar conflitos, mas geralmente funciona bem. Há uma lavanderia no porão. Jantar é às 6, café da manhã às 7, almoço ao meio-dia. Se você perder uma refeição, sempre tem algo na geladeira que você pode esquentar. Coloquei minha mala no chão, ainda processando que aquele espaço era meu, pelo menos temporariamente. Descanse hoje, Jennifer disse, encostada na porta. Amanhã podemos conversar sobre os seus planos, sobre a universidade, sobre procurar trabalho. Por hoje, apenas respire. Você está segura aqui. Quando ela saiu e fechou a porta, fiquei sozinha pela primeira vez desde a manhã. Sentei na cama, testando o matraço. Era firme, mas confortável. Deitei de costas olhando para o teto branco e deixei que tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas me atingisse de uma vez. Chorei. Chorei alto dessa vez, sem me preocupar em ser silenciosa. Chorei pela menina que eu tinha sido, sempre tentando ser boa o bastante para uma mãe que nunca estava satisfeita. Chorei pelo pai que perdi cedo demais. Chorei pelas palavras cruéis que Rebecca tinha dito na rodoviária. Mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez estava em um lugar onde ninguém me queria mal. Eventualmente, as lágrimas secaram e a exaustão tomou conta. Fechei os olhos, apenas por um momento, e acabei adormecendo completamente vestida nas cobertas. Acordei com uma batida suave na porta. Levei alguns segundos para lembrar onde eu estava. A luz do sol tinha dado lugar ao crepúsculo. A janela agora mostrava um céu amarelo e roxo. Sarah? Era a voz de Jennifer. O jantar tá pronto. Você tá com fome? Meu estômago respondeu antes que eu pudesse, roncando alto.
Não comia uma refeição de verdade desde a noite anterior em Portland. Já vou, respondi, me levantando rapidamente e tentando arrumar meu cabelo bagunçado. Desci para a cozinha, onde cerca de 15 pessoas estavam reunidas ao redor de uma grande mesa. Havia rostos de todas as idades, desde uma garota que parecia ter minha idade até uma senhora de cabelos brancos. Todas as conversas pararam quando eu entrei e, de repente, senti todos os olhos em mim. Pessoal, esta é a Sarah, Jennifer anunciou. Ela chegou hoje. Sarah, esta é a família Ravenhouse. Um coro de "Oi" e "Bem-vinda" preencheu o ambiente e senti meu rosto esquentar. Não estava acostumada com tanta atenção positiva. Sentei em um dos lugares vazios e imediatamente um prato foi colocado na minha frente. Era carne assada com puré de batatas e vegetais. Simples, mas cheirando incrivelmente bem. "Como à vontade", disse uma das mulheres que eu tinha visto cozinhando mais cedo. Ela era mais velha, talvez 40 e poucos anos, com um rosto bondoso e mãos calejadas de quem trabalhava duro. "Hoje foi meu turno de cozinhar. Amanhã vai ser de outra pessoa. Todos ajudam aqui." Comi devagar no começo, consciente de estar sendo observada, mas a comida estava tão boa que logo esqueci minha autoconsciência. Era caseira, feita com cuidado, e cada garfada me fazia sentir mais humana. As conversas ao redor da mesa gradualmente recomeçaram. Ouvi fragmentos de histórias, risadas, algumas discussões amigáveis sobre política ou esportes. Era caótico, mas de um jeito bom. Era como uma família de verdade, imperfeita, mas genuína. "Você tá bem?" A garota ao meu lado perguntou. Ela tinha cabelos escuros, cortados curtos, piercings em ambas as orelhas e olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam para alguém tão jovem. "Estou", respondi, e pela primeira vez em muito tempo, era verdade. "Meu nome é Alexis, mas todo mundo me chama de Alex", ela se apresentou. "Estou aqui há 3 meses. Se precisar de qualquer coisa, pode perguntar." "Obrigada", sorri timidamente. Nos dias seguintes, comecei a estabelecer uma rotina. Acordava cedo, tomava café com as outras residentes e depois passava as manhãs ajudando nas tarefas do abrigo. Algumas vezes era lavar louça, outras era varrer e passar pano nos corredores ou ajudar a organizar doações que chegavam. Jennifer me ajudou a entrar em contato com a universidade, explicando minha situação. Eles foram compreensivos e confirmaram que minha bolsa estava segura. Também me conectaram com programas de auxílio estudantil que poderiam me ajudar com despesas de material e alimentação quando as aulas começassem. Mas os próximos 2 meses ainda eram um desafio. Precisava de dinheiro, nem que fosse um pouco, para ter alguma independência. Alex me ajudou a procurar emprego. Passávamos as tardes na biblioteca pública usando os computadores gratuitos para enviar currículos. A rejeição veio rápida e frequentemente. Sem experiência profissional significativa, sem endereço fixo permanente, sem referências além do Sr. Chen em Portland, as portas se fechavam uma após a outra. "Não desiste", Alex me encorajava depois de cada não. Eu enviei 50 currículos antes de conseguir meu trampo no café. Foi em uma dessas tardes de procura que vi um anúncio que chamou minha atenção. Uma livraria independente chamada The Book Nook procurava ajudante de meio período. Não exigia experiência, apenas amor por livros e vontade de aprender. Amor por livros eu tinha de sobra. Imprimi o currículo na biblioteca e fui até a livraria naquela mesma tarde. The Book Nook era exatamente o tipo de lugar que eu sempre sonhei em trabalhar. Ficava numa esquina charmosa do centro, com vitrinas cheias de pilhas cuidadosamente organizadas de livros novos e usados. Quando entrei, o cheiro de papel e tinta me envolveu como um abraço. Um homem de meia-idade, com óculos redondos e um suéter de lã, estava atrás do balcão imerso na leitura. Ele ergueu os olhos quando o sino da porta tocou. "Posso ajudar?" Ele perguntou com um sotaque que eu não consegui identificar. "Eu vi o anúncio", disse eu, estendendo meu currículo com mãos ligeiramente trêmulas. "Sobre a vaga." Ele pegou o papel e o examinou rapidamente, mas os olhos dele ficaram mais tempo em mim do que no currículo. "Sarah Mitchell", ele leu. "Me conta, Sarah, qual foi o último livro que te fez chorar?"
A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Um livro que te emocionou tanto que você chorou. Ele explicou, colocando o currículo de lado. Pensei por um momento. O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. Li no ano passado e ainda penso nele. Os olhos dele brilharam. Excelente escolha! Pode começar a segunda? Foi tão simples assim, sem entrevista formal, sem testes complicados, apenas uma conexão humana através do amor compartilhado por histórias. Saí da livraria flutuando. Corri de volta para Raven House e encontrei Jennifer na recepção. Consegui um emprego, anunciei, incapaz de conter minha alegria. Jennifer pulou da cadeira e me abraçou. Sabia que você ia conseguir. Naquela noite, durante o jantar, compartilhei a notícia com todos. A mesa explodiu em aplausos e parabéns. Alex me socou levemente no ombro com um sorriso orgulhoso. Viu? Eu disse que ia dar certo. Pela primeira vez desde que Rebecca fechou a porta na minha cara, senti que estava realmente construindo algo. Não era muito ainda, apenas um quarto em um abrigo e um emprego meio período numa livraria. Mas era meu, conquistado com meu próprio esforço, minhas próprias escolhas. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela do meu quarto. Seattle brilhava lá fora, milhares de luzes piscando na escuridão. Em algum lugar naquela cidade estava meu futuro, esperando para ser descoberto. E, pela primeira vez, não tive medo dele. Os primeiros meses em Seattle passaram como um borrão de descobertas e crescimento. Trabalhar na The Book Nook se revelou ser exatamente o que eu precisava. O dono, que finalmente me disse para chamá-lo de Marcos, era um imigrante polonês que tinha vindo para os Estados Unidos há 30 anos com nada além de uma mala e amor pela literatura. Ele entendia o que era recomeçar do zero, e essa compreensão silenciosa criou um vínculo entre nós desde o primeiro dia. Marcos me ensinou não apenas sobre o funcionamento de uma livraria, mas sobre a arte de conectar pessoas com as histórias certas. Cada cliente que entra aqui, ele dizia, enquanto organizávamos as prateleiras, está procurando algo além de um livro. Está procurando conforto, aventura, respostas ou, às vezes, apenas companhia. Nosso trabalho é ouvir o que eles não dizem e ajudá-los a encontrar. Aprendi rapidamente. Aprendi a identificar o cliente que precisava de um romance reconfortante versus aquele que queria ser desafiado intelectualmente. Aprendi a embalar livros com cuidado, a organizar o inventário, a fazer recomendações que deixavam as pessoas voltando. E, mais importante, aprendi que tinha jeito para aquilo. Marcos frequentemente comentava que eu tinha um talento natural para entender as pessoas. É porque você presta atenção, ele explicou certa vez. A maioria das pessoas está tão ocupada falando que esquece de escutar. Você escuta, Sarah. Isso é raro. O salário não era muito, mas era honesto. A cada quinzena, quando Marcos me entregava um envelope com o meu pagamento, senti uma sensação de realização que nunca tinha experimentado antes. Aquele dinheiro era resultado do meu trabalho, da minha contribuição. Não era caridade, não era algo que alguém me dava por pena. Era meu por direito. Comecei a economizar cada centavo que podia. Abri uma conta bancária, a primeira da minha vida, e observava com orgulho o saldo crescer lentamente. Não era muito, mas representava a independência, representava futuro. Na Raven House, minha vida também se transformava. Alex se tornou minha melhor amiga, a irmã que nunca tive. Ela trabalhava em um café próximo ao centro e estudava online para terminar o ensino médio que tinha abandonado anos atrás. Sua história era diferente da minha, mas igualmente dolorosa. Tinha fugido de um lar abusivo aos 15 anos e sobrevivido nas ruas por 2 anos antes de encontrar Raven House. Você teve sorte, ela me disse uma noite enquanto estávamos sentadas no telhado do abrigo, um lugar secreto que ela tinha me mostrado, onde podíamos ver as estrelas. Você saiu antes que eles te quebrassem completamente. Eu esperei demais. Levei muito tempo para entender que eu merecia algo melhor. Passei a frequentar as sessões semanais com a conselheira voluntária do abrigo,
uma psicóloga aposentada chamada Dr. Helen Carter. Ela era uma senhora de cabelos prateados, com uma voz suave e uma habilidade incrível de fazer as perguntas certas. Me fale sobre sua relação com sua mãe, ela pediu na primeira sessão. E eu falei. Falei sobre o silêncio pesado, sobre as comparações constantes, sobre nunca ser boa o bastante. Falei sobre a rodoviária, sobre as palavras finais de Rebecca ecoando na minha cabeça como um disco quebrado. Você sabe que nada disso foi culpa sua, certo? Dr. Carter perguntou gentilmente depois de me ouvir por quase 1 hora. Intelectualmente eu sabia, mas emocionalmente ainda carregava a culpa como um peso no peito. Rebecca tinha suas próprias feridas, feridas que provavelmente vinham de muito antes de você nascer. Ela projetou suas frustrações em você, porque você era o alvo mais fácil. Mas isso não diz nada sobre seu valor como pessoa, diz tudo sobre a dor dela. Aquelas sessões se tornaram minha âncora. Lentamente, comecei a desconstruir anos de condicionamento negativo. Comecei a reconhecer os padrões de pensamento autodestrutivos e a desafiá-los. Quando minha voz interior dizia, "Você não é boa o bastante", aprendi a responder, "Diz quem?" Em junho, 2 semanas antes das aulas começarem, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Estava organizando a sessão de ficção científica quando Marcos se aproximou com uma expressão séria. "Sara, preciso conversar com você." Meu coração disparou. Aquele tom raramente trazia boas notícias. Seguiu até o pequeno escritório nos fundos da loja, minha mente já correndo com possibilidades. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Será que ele ia me demitir? Marcos sentou-se atrás da mesa bagunçada e gesticulou para que eu me sentasse também. Ele tirou os óculos e os limpou nervosamente, um hábito que eu tinha notado que ele tinha quando estava incomodado. "Recebi uma oferta para vender a loja", ele disse finalmente. Senti meu mundo balançar. "Quê?" "Uma grande rede de livrarias quer comprar este espaço. A oferta é significativa, suficiente para eu me aposentar e voltar para a Polônia, algo que tenho sonhado há anos." "Você vai vender?" Minha voz saiu pequenininha. Ele suspirou profundamente. "Não sei. A decisão não é simples. Este lugar é minha vida há 20 anos. Mas estou ficando velho, Sara, cansado. E a ideia de passar meus últimos anos na terra onde nasci, perto da família que ainda tenho lá, é tentadora." Engoli em seco, tentando não deixar meu pânico transparecer. Aquele trabalho tinha se tornado mais do que apenas uma fonte de renda. Era meu refúgio, meu lugar de pertencimento. Marcos deve ter visto o medo no meu rosto porque se apressou em continuar. Se eu vender, faria parte do acordo que eles mantivessem todos os empregados atuais. Você não perderia seu emprego. Mas ambos sabíamos que não seria a mesma coisa. Uma grande rede não teria o charme pessoal, a conexão humana que tornava The Book Nook especial. "Quanto tempo você tem para decidir?" perguntei. 1 mês. Eles querem uma resposta até meados de julho. Saí daquela conversa sentindo como se o chão tivesse ficado um pouco menos sólido sob os meus pés. Justo quando estava começando a construir estabilidade, a vida me lembrava que nada era permanente. Naquela noite, conversei com Alex sobre isso. Estávamos em nosso lugar no telhado, ela fumando um cigarro que estava tentando largar e eu mordendo as unhas, um hábito nervoso que tinha desenvolvido. "Sabe que eu aprendi vivendo na rua?" Alex disse, soltando fumaça no ar noturno. "Nada dura para sempre. Os bons momentos, os ruins, os empregos, as pessoas, tudo é temporário. A única constante somos nós mesmos." "Isso deveria ser reconfortante?" perguntei com um riso sem humor. "Deveria ser libertador", ela respondeu, me olhando diretamente, "porque significa que você não depende de nenhum lugar ou pessoa para sobreviver. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Marcos pode vender a loja, você pode perder o emprego, mas as habilidades que aprendeu, a pessoa que você se tornou, ninguém pode tirar isso." Suas palavras ficaram comigo. E ela estava certa.
Eu não era mais a menina assustada que desceu do ônibus meses atrás. Tinha crescido, me fortalecido, aprendido a navegar por um mundo que não vinha com um manual de instruções. Quando as aulas na Universidade de Washington finalmente começaram em setembro, senti como se estivesse atravessando um portal para outra dimensão. O campus era imenso, vibrante, cheio de estudantes de todos os lugares do mundo. Pela primeira vez, eu não era a estranha, a diferente. Era apenas mais uma entre milhares tentando encontrar seu caminho. Escolhi psicologia como minha área de estudo. Depois de tudo que tinha passado, das sessões com o Dr. Carter, do que aprendi observando as outras residentes em Haven House, percebi que queria entender a mente humana. Queria ajudar outras pessoas que, como eu, carregavam feridas invisíveis. As aulas eram desafiadoras, mas de um jeito estimulante. Professores que realmente se importavam com o que ensinavam, discussões que faziam meu cérebro trabalhar de formas novas, trabalhos que me forçavam a pensar criticamente. Eu amava cada minuto. Equilibrar trabalho, estudos e vida no abrigo era exaustivo. Minha rotina era acordar às 6, estudar até às 8, ter aulas das 9 ao meio-dia, trabalhar na livraria das 2 às 7, voltar para o abrigo, jantar rapidamente e estudar mais algumas horas antes de finalmente cair na cama, exausta. Mas era uma exaustão boa. Era a exaustão de estar construindo algo, de ter propósito. Marcos eventualmente decidiu não vender a loja. Percebi que não estou pronto para deixar isso ainda, ele me disse, com um sorriso. Talvez em alguns anos, mas por enquanto essa velha loja ainda tem vida nela, sabe? E você me deu uma razão para continuar, sabe? Ver você crescer, florescer aqui, me lembra porque eu comecei tudo isso. O alívio que eu senti foi imenso, mas também percebi algo importante. Mesmo se ele tivesse vendido, eu teria sobrevivido. Teria encontrado outro caminho, porque a Alex estava certa. Eu tinha tudo o que precisava dentro de mim. Em novembro, quase um ano após ter deixado Portland, Patrícia ligou. Tínhamos mantido contato ao longo dos meses, conversas ocasionais por telefone, onde ela perguntava como eu estava e oferecia palavras de encorajamento. Sara, tenho uma notícia, ela disse, sua voz carregada de emoção que eu não consegui identificar imediatamente. O que foi? Perguntei, preocupada que algo ruim tivesse acontecido. A sua mãe, a Rebecca, ela me procurou. O mundo parou. Por um momento esqueci como respirar. Como? Foi tudo o que consegui dizer. Ela conseguiu meu número através da rodoviária. Disse que tinha visto a gente conversando naquele dia e conseguiu rastrear quem eu era. Sara, ela quer falar com você. Minha primeira reação foi raiva. Como ela se atrevia? Depois de tudo que disse, de como me tratou, agora queria falar? Eu não quero falar com ela, respondi, minha voz mais dura do que pretendia. Eu entendo, Patrícia disse gentilmente. E você não tem obrigação nenhuma. Só achei que deveria saber. Ela deixou um número de telefone, caso você mude de ideia. Desliguei o telefone, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Apenas quando estava começando a encontrar paz, Rebecca ressurgia como um fantasma do passado. Passei dias processando aquela informação. Falei com o Dr. Carter sobre isso em nossa próxima sessão. O que você quer fazer? Ela perguntou. Não sei, admiti. Parte de mim quer ignorar completamente, mas outra parte está curiosa. Por que agora? O que ela quer? Só há uma maneira de descobrir. Mas lembre-se, você está no controle agora. Se decidir falar com ela, é em seus termos. E você pode encerrar a conversa a qualquer momento se sentir desconfortável. Me levou 2 semanas juntar coragem. Finalmente, em uma noite de dezembro, sentada no meu quarto em Haven House com Alex ao meu lado para apoio moral, disquei o número. Tocou 3 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Alô? Oi, mãe. É a Sara. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. O silêncio do outro lado da linha pareceu durar uma eternidade.
Podia ouvir a respiração de Rebeca, pesada e irregular, como se ela estivesse processando o choque de finalmente ouvir minha voz depois de um ano. Sarah, ela finalmente disse, e havia algo em seu tom que eu não conseguia identificar. Não era a frieza de antes, mas também não era exatamente calorosa. Era frágil. Patrícia disse que você queria falar comigo, respondi, mantendo minha voz neutra. Alex apertou minha mão livre, me dando força silenciosa. Sim, eu preciso te ver, Rebeca disse, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Há coisas que preciso te dizer. Pessoalmente. Meu primeiro instinto foi recusar. Por que eu deveria dar a ela a satisfação de um encontro? Mas a curiosidade era forte demais, e talvez uma parte minúscula de mim ainda esperava... o quê? Um pedido de desculpas? Redenção? Onde? Perguntei antes que pudesse pensar melhor. Eu posso ir até Seattle. Há um café perto da Universidade de Washington, o Café Alegro. Você conhece? Conheço. Era um dos cafés mais antigos de Seattle, um lugar charmoso, frequentado por estudantes. Conheço. Sábado às 2 da tarde? Olhei para Alex, que assentiu encorajadoramente. Tudo bem, estarei lá. Depois que desliguei, fiquei sentada em choque por vários minutos. Alex me abraçou forte. Você quer que eu vá com você? Ela ofereceu. Não sei. Talvez seja algo que eu precise fazer sozinha. Os dias até sábado se arrastaram como melaço. Não conseguia me concentrar nas aulas, estava distraída no trabalho. Marcos percebeu que algo estava errado, mas respeitou meu silêncio, apenas oferecendo chá quente e sua presença reconfortante. Na sexta-feira à noite, tive uma sessão de emergência com Dr. Carter. Contei sobre a ligação, sobre o encontro marcado. Como você se sente? Ela perguntou. Assustada. Irritada, confusa, admiti. Ela não tem o direito de aparecer na minha vida assim do nada e esperar que eu... O quê? Que eu a perdoe? Que finja que nada aconteceu? Você não tem que perdoar nada se não quiser, Dr. Carter assegurou. Perdão é uma escolha pessoal, não uma obrigação. Mas talvez ouvir o que ela tem a dizer traga algum tipo de fechamento. Às vezes, entender o porquê pode ajudar a curar o como. Sábado chegou nublado e frio, típico de dezembro em Seattle. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que me faziam sentir confiante. Calça jeans escura, uma blusa de lã marinho escura e a jaqueta que tinha comprado com o meu primeiro salário. Olhei-me no espelho e mal reconheci a pessoa que me encarava de volta. Não era mais a menina magra e assustada de um ano atrás. Tinha ganhado um pouco de peso saudável, meu rosto tinha mais cor, meus olhos tinham mais vida. Mais importante, havia uma força neles que não estava lá antes. Alex insistiu em me acompanhar até perto do café, mesmo sabendo que não entraria. Vou ficar na biblioteca ali do lado. Se precisar de mim, é só mandar mensagem. Cheguei ao Café Alegro 10 minutos antes, mais por nervosismo do que por pontualidade. O lugar estava moderadamente cheio, estudantes espalhados com laptops abertos, casais conversando em cantos aconchegantes, o cheiro reconfortante de café fresco no ar. Escolhi uma mesa perto da janela onde pudesse ver a rua. Pedi um cappuccino que mal toquei, apenas segurando a xícara quente entre as mãos para me acalmar. Às 2 em ponto, vi Rebeca através da janela. Ela parou do lado de fora por um momento, reunindo coragem antes de empurrar a porta e entrar. E foi então que realmente a vi. Rebeca havia mudado drasticamente. Sempre tinha sido uma mulher que se orgulhava da aparência, sempre perfeitamente arrumada, maquiagem impecável, roupas bem passadas. A mulher que entrou no café era uma versão diminuída dela mesma. Tinha emagrecido significativamente, não de forma saudável, mas de forma que fazia seus ossos parecerem proeminentes sobre a pele.
Seu cabelo, sempre meticulosamente tingido, agora mostrava raízes grisalhas crescidas. Havia olheiras profundas sob seus olhos e suas roupas, embora limpas, estavam amarrotadas. Ela me viu e parou. Por um longo momento, apenas nos olhamos através do café. Então, com passos hesitativos, ela se aproximou da minha mesa. Sara, ela disse, sua voz quebrando ligeiramente. Senta, respondi, gesticulando para a cadeira vazia. Ela se sentou com cuidado, como se estivesse com dor. Ficamos em silêncio constrangedor por alguns segundos, nenhuma sabendo como começar. Você está bem, Rebeca finalmente disse. Não era uma pergunta, era uma observação, e havia algo em seu tom como surpresa. Estou, respondi simplesmente. Não ia facilitar para ela. Ela pegou uma xícara de água que o garçom tinha trazido e bebeu lentamente, claramente ganhando tempo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu estou doente, ela disse abruptamente, colocando o copo de volta na teseira. Senti meu coração apertar, mas mantive minha expressão neutra. O que você tem? Câncer. Nos pulmões. Estágio 3. Ela disse isso de forma clínica, sem emoção, mas podia ver o medo escondido nos olhos dela. Não sabia o que sentir. Parte de mim queria sentir compaixão, mas anos de dor criaram uma barreira que não era fácil de derrubar. Quando você descobriu? Perguntei. Há 6 meses. Os médicos dizem que tenho talvez 1 ano, talvez menos. Depende de como meu corpo responde ao tratamento. Ela pausou, engolindo com dificuldade. E eu percebi que não posso morrer sem tentar consertar isso. Sem tentar te explicar. Explicar o quê? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Por que você me tratou como lixo a vida toda? Por que me expulsou de casa quando eu finalmente tive a chance de ser feliz? Ela encolheu como se eu tivesse esbofeteado. Porque eu estava com inveja de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. De todas as coisas que eu esperava ouvir, essa não estava na lista. Inveja? Repeti incrédula. Rebeca assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Porque você tinha tudo o que eu sempre quis. Juventude, potencial, oportunidades e o amor do seu pai. Meu pai amava você, protestei. Sim, ele amava, mas não da forma que eu queria ser amada, ela disse, sua voz quebrando. Thomas me amava, mas ele te idolatrava, Sara. Você era a luz da vida dele. E quando ele morreu, olhar para você era como olhar para tudo que eu tinha perdido. Você tem os olhos dele, o sorriso dele, até o jeito de inclinar a cabeça quando está pensando é dele. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. As pessoas nas mesas próximas começaram a olhar discretamente, mas nenhuma de nós se importou. Eu te culpei, ela continuou. Injustamente, cruelmente, mas te culpei por ele ter morrido. Se não fosse por você, por ter que trabalhar horas extras para nos sustentar, ele não estaria naquela estrada naquele dia. Eu sei que é lógica distorcida, eu sei que não faz sentido, mas a dor faz você pensar coisas horríveis. Senti lágrimas queimando meus próprios olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ainda. Você sabe o que é pior? Rebeca disse, limpando o rosto com o guardanapo amassado. É que mesmo sabendo que estava errada, mesmo vendo a dor nos seus olhos, eu não conseguia parar. Era como se toda a amargura da minha vida tivesse encontrado um canal, e esse canal era você. Cada vez que te diminuía, que te criticava, eu me sentia um pouco menos patética, um pouco menos fracassada. Então você me usou como seu saco de pancadas emocional, resumi, minha voz fria. Sim, e não há desculpa para isso, nenhuma.
Ela me olhou diretamente e, pela primeira vez, vi genuíno remorso. Quando você saiu naquele dia, quando fechei a porta, pensei que estava te ensinando uma lição. Pensei que você voltaria implorando em alguns dias, que perceberia que não conseguiria sobreviver sozinha. Mas eu consegui, disse, com uma nota de triunfo na voz. Você conseguiu, ela concordou, algo parecido com orgulho cruzando o seu rosto. E levou meses para eu admitir isso para mim mesma. Procurei você, sabe? Não fisicamente, mas mentalmente. Olhava para a porta esperando que você voltasse. Pegava o telefone 1000 vezes para ligar, mas não tinha coragem. Por quê? Exigi. Por que não ligou? Por que esperou um ano inteiro? Orgulho, ela admitiu vergonhosamente. Orgulho estúpido e destrutivo. As mesmas vizinhas que costumavam me elogiar por criar você sozinha, agora me julgavam por ter te expulsado. Perdi meu emprego porque as ausências devido à doença se acumularam. A casa que tanto me orgulhava, está caindo aos pedaços porque não tenho dinheiro ou energia para mantê-la. Ela pausou, respirando com dificuldade. Minha vida desmoronou, Sarah. E no meio de todas as ruínas, a única coisa clara era que eu tinha destruído a única coisa de valor que eu tinha. Você. As lágrimas que eu tinha segurado finalmente caíram. Não de tristeza pela situação de Rebecca, mas pela validação de anos de dor. Ela finalmente admitia. Finalmente reconhecia o que tinha feito. Você destruiu muito mais do que percebe, disse, minha voz fria. Eu sei, e se eu pudesse voltar atrás? Mas você não pode. Não há máquina do tempo, não há como desfazer. Você foi a pessoa que deveria me proteger, me amar incondicionalmente. E em vez disso, você foi minha maior fonte de dor. Rebecca soluçou abertamente agora. Eu sinto muito. Sei que não é suficiente. Sei que não muda nada. Mas eu sinto muito do fundo da minha alma. Se eu pudesse trocar esta doença por uma chance de ter sido a mãe que você merecia, eu faria sem hesitar. Ficamos sentadas ali, duas mulheres ligadas por sangue e trauma, enquanto o café continuava a sua rotina normal ao nosso redor. A vida seguia em frente, indiferente aos nossos dramas pessoais. Por que você realmente me chamou aqui? Perguntei eventualmente, quando as lágrimas secaram em ambos os rostos. Rebecca respirou fundo. Queria te ver uma última vez. Queria ter certeza que você estava bem, que conseguiu sem mim, e queria te dar algo. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Colocou na mesa entre nós. O que é isso? Perguntei, sem tocá-lo. A escritura da casa. Tá no seu nome agora. Transferi legalmente semana passada. Quando eu morrer, ela será sua. Você pode vendê-la, morar nela, queimá-la se quiser, mas é sua. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra prestes a atacar. Eu não quero sua casa, não quero nada de você. Eu sei, mas é tudo que eu tenho para te dar. É a única forma que encontrei de tentar compensar, mesmo sabendo que não compensa nada. Ela empurrou o envelope mais perto de mim. Por favor, deixe-me fazer pelo menos isso. Peguei o envelope, mais para encerrar a conversa do que por querer realmente seu conteúdo. Coloquei na minha bolsa sem abrir. Tem mais uma coisa, Rebecca disse hesitantemente. Seu pai, ele deixou cartas para você. Várias. Ele escrevia cartas descrevendo seus dias, seus pensamentos, seus sonhos para o seu futuro. Planejava te dar quando você fizesse 18 anos. Meu coração parou. Cartas? Do meu pai? Ela assentiu. Elas estão na casa, no sótão, dentro de uma caixa azul. Cartas do meu pai. Palavras dele que eu nunca soube que existiam. Senti uma onda de emoção tão intensa que tive que colocar a mão na mesa para me estabilizar. Você escondeu cartas dele de mim? Minha voz era um sussurro perigoso. Durante 8 anos, você escondeu isso de mim? Eu sei. É imperdoável. Adicione a lista de coisas terríveis que fiz. Ela não tentou se defender, e de alguma forma isso tornou tudo ainda mais real. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando no chão. Não podia ficar ali nem mais um segundo. Sarah, espera,
Becca começou, também se levantando. Não, disse firmemente. Eu ouvi o que você tinha a dizer. Você pediu desculpas, agora eu preciso ir. Você vai manter contato? Havia esperança desesperada em sua voz. Olhei para ela, realmente olhei. Vi uma mulher quebrada, doente, sozinha, colhendo o que plantou durante anos. E senti pena. Não perdão, não ainda, talvez nunca, mas pena. Não sei, respondi honestamente. Preciso processar tudo isso, mas obrigada por finalmente ser honesta. É mais do que você nunca foi. Virei-me para sair, mas ela chamou meu nome uma última vez. Sarah? Parei, mas não me virei. Você se tornou uma mulher incrível, apesar de mim, não por causa de mim, e eu estou orgulhosa de você, mesmo não tendo o direito de estar. Não respondi. Apenas continuei caminhando, empurrando a porta do café e saindo para o ar frio de dezembro. Alex estava me esperando do lado de fora, tendo percebido quando eu saí. Você está bem? Ela perguntou, me estudando. Não sei, admiti. Pergunte-me daqui a alguns dias. Voltamos para Haven House em silêncio. Já no meu quarto, peguei o envelope que Rebecca tinha me dado. Dentro, estava realmente a escritura da casa em Portland, agora em meu nome. E um bilhete curto em sua caligrafia trêmula. Esta casa guarda memórias ruins para você, mas também guarda memórias do seu pai. As cartas estão esperando. Espero que elas tragam alguma paz. R. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em Rebecca definhando em Portland, sozinha e doente, pensando nas cartas do meu pai esperando em um sótão empoeirado, pensando em como a vida tinha virado de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Pela manhã, tomei uma decisão. A seguir, você encontrará mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.